Hoje eu quero te mostrar como é que eu faço para forçar o algoritmo do YouTube, do Instagram, LinkedIn, TikTok, seja ele qual for, a recomendar os meus conteúdos para o público certo. Quando eu falo público certo, eu estou falando justamente de pessoas que são interessadas naquilo que eu falo e principalmente vão querer comprar aquilo que eu ofereço, um produto, um serviço. Então, assim, é importantíssimo você entender em detalhes como é que funciona essa logística aqui. Primeiramente, é muito importante que você entenda que é o seguinte, você não quer viralizar. Alan, como assim eu não quero viralizar? Porque muita gente botou na sua cabeça que você precisa ter milhões de views para ganhar dinheiro aqui na internet e para vender seu serviço, por exemplo. E você não precisa disso. Se você tiver, por exemplo, no Instagram, um vídeo com 500 visualizações, vale muito mais de público certo, obviamente, né? Vale muito mais do que um vídeo com 5 mil. Tô falando aqui que tem um vídeo com 5 mil é ruim? Não. Mas o ponto é, você não quer viralizar para o público errado. Você quer viralizar para o público certo. E dificilmente você vai viralizar para o público certo. Pronto, imagine aqui minha situação. Eu, por exemplo, crio conteúdo para as pessoas que normalmente prestam serviço, né? Um médico, um prestam serviço social media, gestor de tráfego aqui na internet. É difícil eu pegar um vídeo falando sobre o que eu ofereço e aí pegar 1 milhão de visualizações. Meus vídeos que tem 1 milhão de visualização, e tem muitos por sinal, graças a Deus, eles são vídeos onde eu pego um público mais amplo, porque eu tô com outra estratégia aqui. Mas quando eu quero atingir o público certo aqui, é como esse conteúdo. Esse conteúdo foi recomendado para você. Por quê? Porque é exatamente aquilo que o algoritmo quer que eu faça para aparecer para as pessoas como você, que, por exemplo, cria conteúdo para mim. Você fala para mim aqui nos comentários se estou errado. Você cria conteúdo hoje em dia, mas, por exemplo, você não tem muito resultado, você não consegue atrair o cliente certo, mas sabe que está vendendo um bom serviço, um bom produto. E eu tô aqui para justamente mostrar para você como é que você faz para isso que você tá, o produto que está aparecendo aqui, ele apareça e seja recomendado para as pessoas. E para você fazer isso aqui, você precisa definir bem o público-alvo comprador. Como eu acabei de falar para você, eu te conheço, eu sei exatamente como é que você é, o que é que você pensa, quais são as suas objeções, sei o que você, onde você quer almejar. Você quer ter, por exemplo, quer que o cliente corra atrás de você. Eu sei disso. Você não quer mais ficar lá tendo que mandar mensagem. Eu digo isso porque eu também sou assim, tá? Eu não gosto de ficar mandando mensagem para as pessoas de que não quero que as pessoas cheguem para mim. Olha, Alan, eu gostei muito, sabe? Assisto você um tempo, eu quero fechar aqui tua consultoria, sabe? Eu quero que você preste tal serviço aqui para mim. Pronto. Nem pergunta muitas vezes o valor, isso acontece hoje em dia, graças a Deus. Por quê? Eu aprendi justamente como jogar o jogo do algoritmo para ganhar dinheiro. Muita gente quer ensinar o jogo do algoritmo para você viralizar. E aí eu faço isso também. Eu sei fazer isso aqui. Só que muitas vezes não vale a pena. Por exemplo, um dia desse teve um tal de um lançamento de um cara com um bigodinho, né? Acho que você começa com R, Ru. Não vou nem comentar aqui, eu tenho até medo de recomendar para esse público aqui. Porque eu sabia que se eu fizesse um vídeo sobre isso aqui ia viralizar. Mas porque eu não fiz? Porque o público dele é uma base suja. Então, assim, eu não vou perder meu tempo com esse tipo de público, tá bom? Então, qual é o seu público-alvo comprador? Defina, por exemplo, o que é que seu público-alvo mais tem medo, sabe? O que é que pode acontecer de ruim na vida desse público-alvo? No meu caso aqui é ficar criando conteúdo e você não vender nada. Isso aqui é coisa de ruim para você. Depois, define o seguinte, o que é que eles mais querem? Se você pudesse dar uma opção assim, nossa, fora ganhar na Mega Sena hoje e ficar trilionário, o que você gostaria muito? Meu público-alvo, que o cliente, todo dia chegasse um cliente querendo fechar o serviço dele, querendo comprar o produto dele. Se todo dia chegasse, eu tenho certeza que meus clientes estariam muito felizes, ver o cliente correndo atrás dele. Então, eu vou pensando isso aqui para eu saber exatamente com quem eu vou falar, porque isso vai definir exatamente o quê? O tema que eu vou abordar no meu vídeo. Não existe você criar um conteúdo se tem um tema. E mais exatamente, nem é o tema em si. É o que eu chamo de premissa-chave. Ou seja, você vai lá falar, por exemplo, eu tô aqui falando sobre criar conteúdo. Você tá percebendo? Mas o tema não é criar conteúdo. A premissa-chave é, fazer conteúdo recomendado, sabe? É isso, essa é a premissa-chave. Então, eu saio de uma coisa meio que genérica, como a maioria das pessoas fariam, e começo a falar sobre uma coisa mais específica. Por quê? O meu público-alvo, ele gosta de que, não só o meu público-alvo, todo um público-alvo, ele gosta de ver que é o seguinte, não é mais do mesmo não. Você está centrado, e principalmente para você que está criando um conteúdo, o algoritmo, e é uma coisa que eu já ensinei em outros vídeos aqui no canal, se você não é inscrito, se inscreva agora para você continuar aprendendo como criar algoritmo para fazer o cliente correr atrás de você. É o seguinte, o algoritmo ele quer que você seja especialista. Ou seja, quanto mais você definir para quem você quer atingir naquele conteúdo aqui, mais ele vai saber mostrar. O algoritmo é seu amigo. Basta saber fazer o quê? Uma amizade com ele. Esse aqui é um tema muito importante, mas eu posso debater ele aqui em outro momento. Dito isso aqui, você vai entender o seguinte, ó. Já entendi que eu tenho que definir o tema, Alan. Sei que eu tenho que definir o tema, já sei isso aqui tudinho. Mas e agora? Como é que eu faço se eu definir o tema? Aí você faz justamente o quê? Não seja óbvio. Por quê? A maioria das pessoas concorrentes ficam falando mais do mesmo. Por exemplo, você é um nutricionista. Eu estava dando consultoria semana passada para um aluno meu
que ele é nutricionista, só que ele é focado em corrida. E aí ele fez um conteúdo que era muito bom. Só que aí o que eu falei pra ele, eu dei algumas correções sobre comunicação e tudo mais, mas uma das coisas que eu falei pra ele foi o seguinte, ó, teu conteúdo, ele é bom, mas ele tá suando como se fosse mais um. Eu só consigo entender que tu é diferenciado do meio pro final. Só que do meio pro final, teu público não vai assistir. Tu tem que, assim, 15 primeiros segundos, as pessoas têm que entender que aquele conteúdo ali é útil na vida dela e que, segundo, você não vai falar exatamente aquilo que ela já assistiu. Alguma coisa que ela já sabe o que é. Porque as pessoas já sabem disso, sabe? Você percebe bem, você não assistiu esse conteúdo aqui, se você pensasse, eu já assisti, eu já sei como é que funciona. Não, você tá aqui, porque você está querendo realmente entender como é que funciona toda essa lógica. Porque eu não falei um conteúdo mais do mesmo, não. Aí o que acontece? Você pode justamente inovar, não ser óbvio, tanto no seu conteúdo, claramente, assim, no que você vai falar, claramente, mas também pode fazer o quê? No formato. Eu tenho um produto meu, um treinamento assim, direto ao ponto, baratíssimo, que eu ensino justamente quais são os formatos virais para você usar em redes sociais, tanto o TikTok como o Instagram. Se você quiser ter acesso a ele, link aqui na descrição, muito barato, para você justamente saber o quê? Quais são os formatos virais validados, para que você aplique. Porque um formato, por exemplo, esse formato aqui é meio que formato, por exemplo, tô com mapa mental, é um formato. Tem formato aqui no canal que eu tô somente com a câmera, e você vai ver esse tipo de formato aqui também funciona. São alguns formatos que eu sei que funcionam aqui no YouTube. Tem formatos que funcionam no TikTok e no Instagram. Tem outros formatos que funcionam no LinkedIn. E eu sei exatamente porque eu tô testando. Vai fazer um mês que eu tô criando conteúdo pro LinkedIn. E eu vou até trazer um vídeo falando sobre isso aqui. Sobre como criar conteúdo. Não, deixa aqui teu like, tá? Deixa teu like. Eu garanto, nossa, esse canal aqui é o melhor para você aprender a como criar conteúdo para fazer o cliente correr atrás de você. Para você ganhar dinheiro de verdade, tá? Então, assim, isso aqui é formato que eu tô querendo dizer pra você. É justamente você entender como é que eu empacoto o meu conteúdo. Não é simplesmente você abrir a câmera e querer falar, não. Se você fizer isso aqui, é chance de 99% de você tomar na cabeça. Tem muita gente hoje em dia botando em alta aquela questão do conteúdo lo-fi, que é justamente você abrir uma câmera e falar. Mas não é pra todo mundo, não. Por quê? Porque muitas vezes você tem que falar sobre temas polêmicos, você tem que falar muitas vezes com a oratória muito boa, você tem que saber exatamente times. Então, assim, não é pra todo mundo. Ou você já fazia muito tempo, você foi um dos pioneiros, ou você vai tomar na cabeça, tá? Dito isso aqui, qual é o ponto segundo que você pode fazer? O mecanismo. Ou seja, aqui, por exemplo, quando eu criei esse conteúdo aqui, eu falei o seguinte, ó, como forçar o algoritmo a divulgar, recomendar seu vídeo. Essa palavra forçar muda o mecanismo do meu conteúdo. Ou seja, não é somente como recomendar o seu conteúdo, não. É forçar. Então eu tô aqui te mostrando como você vai fazer o algoritmo trabalhar para você. Isso é mudar o mecanismo. Então, assim, muitas vezes, por exemplo, você é um médico, você é, por exemplo, uma psicóloga. Aí você pode botar assim, como forçar o seu cérebro a não ficar ansioso. Eu tô dando exemplo aqui, eu sei que não dá pra parar de ser ansioso, mas você tá entendendo o que eu tô falando? É justamente você montar um mecanismo a mais. E isso não tem nada contra. Acredite, eu tenho clientes, tá? Eu já prestei serviço pra médico, psicólogo, tudo que você já imaginar. E eu sei muito bem que eles não tiveram esse problema, tá? Porque eu li todo o conselho regional e sei que isso aqui pode, sabe? Isso aqui não tem nenhum problema. É o que eu falei, você não pode querer jogar, não vou fazer, não tô falando aqui de promessa não, é literalmente você só ser um pouquinho mais interessante. Isso aqui é uma palavra que é interessante. E outro ponto aqui que você pode fazer para não ser óbvio é fazer uma associação. Por exemplo, você pode até ver nos shorts aqui do canal que eu tenho falando sobre, por exemplo, eu pego o Harry Potter e eu faço uma análise do Harry Potter, porque eu pego a questão do Harry Potter, o porquê as pessoas são tão obcecadas no Harry Potter, o que tem na marca Harry Potter que faz as pessoas ficarem obcecadas, mesmo tendo um pior protagonista. Pra mim, o protagonista do filme é ruim, tá? Sim, acho que é um consenso de todo mundo. Do livro é outra história, mas do filme é ruim. Então o que acontece é o seguinte, eu analiso isso e faço uma associação entre Harry Potter e o meu trabalho. E você pode fazer exatamente a mesma coisa. Pega casos, por exemplo, hoje todo mundo descobriu que a Manuela City teve um problema no relacionamento dela, né? Que o namorado dela tava lá na balada. Tô dando de choque aqui, por sinal, meu Deus do céu, sendo fofoqueiro no meio do meu conteúdo aqui. Acho tudo bem. Então o ponto é, você pegar isso e pensar, será que tem algum ponto psicológico, se você é psicóloga? Será que, não questão de direito, como é que fica isso, a divisão? Né? Vocês já moravam juntos, já faziam tudo junto. E aí, como é que fica no âmbito do direito? E no âmbito psicológico, já falei psicológico. No âmbito da medicina de forma geral, sabe? Tem vários pontos que você pode abordar. Às vezes você não vai conseguir. Mas tem temas a rodo por aí. Todo dia acontece um tema novo que você pode justamente pegar isso, associar para você, para que justamente as pessoas... Porque muitas vezes você não é interessante, mas o tema é. E aí, se você se associa com esse tema... Plim! Isso aqui merece o like, tá? Porque isso aqui é o que eu tô falando. Isso aqui a galera não saca essa questão. Terceiro, use o mecanismo 1:3. Alan, não faço ideia o que é o mecanismo 1:3. Isso aqui é o mecanismo que eu utilizo para pegar somente um conteúdo e criar em cima 3. Na verdade, são 9 conteúdos que eu crio. Mas assim, tem uma aula explicando aqui, que eu fui até a aula semana passada, que eu explico exatamente em detalhes como é que funciona esse mecanismo 1:3. Que literalmente, com um conteúdo só, eu consigo criar conteúdo para o LinkedIn, para o Instagram, para o YouTube e para o TikTok. Literalmente para as 4, somente com um conteúdo, para você ter noção aqui como é que funciona. Então assim,
Por que eu gosto de usar o mecanismo 1 para 3 aqui para forçar o algoritmo? Porque eu consigo validar em diversas plataformas. Ou seja, até, opa aí, escrevi rápido, isso que dá escrever rápido aqui, ó, a pessoa até erra, né? Plataformas, pronto. Acontece. Só que o ponto é, quando você pega esse mecanismo 1 para 3, você consegue validar em várias plataformas e principalmente saber quais alterações você precisa fazer no seu conteúdo para gerar mais resultado. Porque depois você pode repostar esse conteúdo com essas alterações. Ou seja, fiz o conteúdo aqui para o YouTube, falando do tema, esse tema aqui. Aí eu gravo, por exemplo, um vídeo na vertical para botar no Instagram e no TikTok lá esse conteúdo. Só que aqui no YouTube deu mais ou menos e lá no Instagram deu bom. Aí por que será? Ah, porque lá no Instagram eu botei no formato tal. Ah, entendi. Ah, não, no Instagram comecei com tal palavra aqui nos 15 primeiros segundos. Então isso aqui mudou o jogo. São essas análises que a gente faz na minha consultoria para justamente ver o que falta no seu conteúdo para ele conseguir engajar mais. Sabia o que eu falo? Não adianta somente você fazer um bom conteúdo, não. Tem que ter um conteúdo que engaja. Não com todo mundo, mas com o seu público-alvo certo. Se você quiser me ajuda aqui para analisar o seu conteúdo, clica na descrição aqui e vem falar comigo que eu vou te ajudar nessa questão. Só que o ponto é o seguinte, use o mecanismo 1 para 3 para você justamente ter essa validação, para saber exatamente o que você deve fazer para ter mais resultado com os seus conteúdos. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tirar a sua dúvida diretamente. Eu espero que o Coração Sala tenha ajudado você. Se ajudou, deixa o like, se inscreve no canal. Tá aparecendo vídeo em algum lugar por aqui. Clica nele para continuar aprendendo, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.